Olá, crianças! Voltamos de novo. Eu acho que essas nossas videoaulas estão ficando muito divertidas, certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Nós vamos ter uma aula de geografia, aula de número 10 do nosso caderno pedagógico, páginas 21 e 22. Nós vamos ver, sim, algumas relações entre o campo e a cidade. Inclusive, é o título da nossa aula de hoje. Relações entre o campo e a cidade. Vocês moram na roça ou no centro urbano? Centro urbano, quando eu falo, gente, não é só ali perto da Praça Guido, Praça São Januário, não, tá? Centro urbano são os bairros adjacentes. Pode ser São Domingos, pode ser o Xangri-Lá, pode ser a Vila Casal, mas faz parte do núcleo urbano. O núcleo rural é o que vai além, a Mangueira Rural, tá bom? É o aeroporto, é os locais mais próximos da zona rural, tá? Então é isso daí. Então o que eu estou perguntando para vocês é: vocês moram mais próximos ao centro, à cidade, ou moram na zona rural? Vocês moram no núcleo urbano ou vocês moram no núcleo rural? Vocês moram no campo ou vocês moram na cidade? Bom, vocês conhecem alguém que mora no campo? Se vocês moram no campo, vocês conhecem alguém que mora na cidade? Existe diferença na forma que essas pessoas vivem, na forma como elas se comportam na sociedade, na forma como conversam? Pode existir algum choque de cultura, sim, né? Porque as pessoas que são acostumadas ao meio rural são geralmente pessoas que cultivam a terra, são lavradoras, são donas de propriedade ou trabalham na propriedade de alguém, né? E as pessoas que trabalham e que moram no centro da cidade, que moram próximo ao centro, estão mais acostumadas ao fluxo grande de veículos, ao comércio, né? Que é muito forte na zona urbana, a circulação maior de pessoas e, consequentemente, a uma relação de consumo de mercadoria maior também. Então, sobre isso também que nós vamos falar. Já está ali na minha parede projetada para vocês duas imagens, uma imagem do campo e uma imagem da cidade. Eu já deixei projetado há algum tempo. Eu quero que vocês agora deem uma pausa no vídeo e percebam as diferenças que existem entre essas duas imagens e façam anotações. Coloquem o que vocês viram na imagem do campo e o que vocês viram na imagem da cidade. E o que é que torna uma imagem diferente da outra. Vocês vão fazer esse primeiro exercício antes de nós continuarmos a nossa aula. Podem fazer esse exercício e na sequência vocês despausem o vídeo e vamos continuar com a nossa aula de hoje. Fizeram as anotações? Perceberam as diferenças? Elas são muitas, né? Muitas diferenças. Pois então, partindo da ideia de que o campo ele tem construções menores, vocês perceberam que na cidade tem muitos prédios, né? Apartamentos, prédios com mais de 2 andares. Já no campo, se vocês perceberem, as construções, em sua maioria, têm 1 andar, no máximo 2 andares, não passa disso. É muito raro ter um prédio na zona rural com mais de 2 andares. Outra coisa que a gente pode ver é a quantidade de prédios, né? Vocês percebem uma paisagem mais limpa na zona rural do que na zona urbana, né? Outra coisa que vocês também podem perceber é que a agricultura é muito forte na zona rural. E a agricultura de subsistência, na sua maioria das vezes, a gente chama de policultura. Policultura por quê? São cultivados diversos alimentos, são diversos produtos, são diversos tipos de rebanho, isso tudo na zona rural. E na maioria das vezes se chama cultura de subsistência. Por quê? Essas pessoas, principalmente o pequeno produtor rural, vê na cultura da subsistência uma forma de garantir o sustento seu e da própria família. Eles plantam, eles criam para poder depois alimentar a própria família. E também escoam essa produção também para a cidade. Vocês já foram às feiras livres no centro da cidade, né? Vocês chegam lá, você acha que aquelas coisas que são colocadas lá à venda são plantadas em apartamentos? Difícil, né? Vocês acham que são plantadas no asfalto? Não tem como. Então, o produto do campo abastece a cidade, tá? Nesse período de pandemia,
algumas feiras ficaram com seu fluxo de clientes prejudicado devido ao isolamento social. Aqui em Iubá foi diferente disso. Pergunta para o papai e para a mamãe como é que ficou a situação, se eles conseguiram ir à feira, ou se não foram à feira, eles tinham o hábito de ir, como é que era antes da pandemia, tá bom? Perguntem isso, como que era antes da pandemia, feira em Iubá? E com a pandemia, e acabou a feira, mas eles ficaram sem comprar os produtos da roça, aonde que eles adquiriram? Então, partindo dessas ideias aí, né, de cultura de subsistência, de plantar para sobreviver, das diferenças do homem do campo com o homem da cidade, né, da feira livre, onde são comercializados os produtos da zona rural na zona urbana, ou seja, do campo na cidade, os produtos do campo na cidade, nós vamos começar as atividades do caderno pedagógico, tá bom? Vamos lá? Para iniciar a aula do caderno pedagógico, que já está projetado ali no quadro texto, nós temos um texto que trata sobre a feira livre, sobre o comércio na feira, sobre como se dá o comércio na feira, tá? As diferenças da feira de antigamente para as feiras dos dias atuais. Vocês vão ler esse texto com muita atenção, vão fazer a questão número 1 e depois vocês vão ler o texto que é a notícia na sequência para a questão número 2, para fazer a questão número 2, tá bom? Então tá perguntando, depois que vocês leem aí sobre as feiras, tá perguntando de que forma as feiras livres aproximam o meio rural do meio urbano, ou seja, de que forma? Façam uma reflexão junto com o papai e com a mamãe e escrevam aí, tá bom? O professor já falou isso aqui, né? Quem é que planta as coisas que a cidade come? É o homem da cidade mesmo que planta? Então, aí já tem uma grande relação, não tem? Então tá certo. Leiam depois a notícia, que é a questão número 2, que também já está ali na minha parede, e vocês vão responder, né? Por que as feiras são espaços de convivência? Vai só um tipo de pessoa na feira? Vai só o preto? Vai só o branco? Vai só o asiático? Hein? Então, as feiras são espaços de convivência por quê? Entenderam agora? Coloquem a resposta bonitinha aí, tá bom? Bom, existe uma feira livre no nosso município, questão 3. Antes da pandemia, ela acontecia na Avenida Beira Rio. Sobre ela, responda. Quando ela ocorria, ou seja, que dia da semana? Letra B, que tipos de produto eram vendidos? Aí vocês perguntem para o papai e para a mamãe e façam a anotação. Havia manifestações artísticas, ou seja, havia apresentações artísticas de cantores, de artistas de circo, de teatro. Existiam manifestações artísticas na feira? Se tinha, cite quais. Questão número 4. Você e sua família costumavam ir à feira? Sim ou não? Gostam de ir? Gostavam de ir? Sim ou não? E por quê? Sempre coloquem por quê, tá bom? Sim, íamos sim. Gostávamos sim, por quê? Aí vocês explicam por quê. E a número 5 é para fazer a ilustração aí da nossa feira urbana de como era. Viu como existe essa relação entre campo e cidade? Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Vamos fazer com muita atenção. Um abraço!